Shabbat Shalom a todos, você que está comigo hoje pela TV Sião, meu Shalom a você que me assiste em sua casa. Eu gostaria agora de pedir a vocês que abrissem as suas Bíblias em Levítico, no capítulo 12, a partir do capítulo 12, tá? Muito bem, hoje é um capítulo pequeno, espero ser bastante rápido, não é? Mas tem uma mensagem muito importante, não desligue. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos tratar de um assunto que normalmente as pessoas têm muita dificuldade de entender. É sobre a lepra, Metsorá. Mas eu queria enfocar que muitas vezes a gente preocupa com a lepra, a hanseníase, a lepra, doenças de pele, não é? Nós vamos falar sobre isso, mas esquecemos da nossa alma, das nossas emoções. Então, hoje eu vejo muito mais lepra na alma do homem, no coração do homem, do que fisicamente. Então, por exemplo, qualquer coisa que afasta, que isola você, e a gente vê o seguinte, hoje as nossas vidas estão assim bastante mais agradáveis e de modo mais fácil pelos aparelhos eletrônicos, não é? Você já pensou? Tudo que a gente faz tem a eletrônica. Na televisão, controle remoto, o celular, não é verdade? O computador, você vai numa maquininha do caixa, tudo eletrônico. Ontem eu levei meu netinho para comer no McDonald's e ele lá, vovô, é assim. Pô, eu falei, peraí, calma, eu quero ver. Ele na tela, um telão, um troço grande, e lá escolhendo. Falei, meu Deus, que tecnologia! Não existe nem empregado mais, você digita na tela, corre lá no balcão, já te chama, quer dizer... Eu falei, puxa vida, como a gente está vivendo eletronicamente, não é verdade? Os satélites, essa coisa toda, as aulas à distância. Mas, você pode dizer comigo, mas, será que o homem na alma, no seu coração está melhor? Será que o homem está menos ansioso? Será que o homem está menos estressado? Ou estar dependente, escravizado dessa tecnologia, desses aplicativos, não é verdade? Então, a gente cresce demais. Por exemplo, na Suécia, se diz que é o país mais de melhor qualidade de vida do mundo, mas é o maior país que tem índice de suicídio no mundo. Então tem algo aí que não está fechando, quer dizer, se o país tem a maior qualidade de vida do mundo, ao mesmo tempo é o maior campeão de suicídios, algo está errado. E quem está errado? Quem está errado? Estão investindo demais em tecnologia, mas esquecendo da tecnologia espiritual, que sem ela nós não podemos viver. Sem ela vamos entrar no estresse diário, na ansiedade. Olha, você quer saber de uma coisa? Falando aqui como introdução, os consultórios psicológicos e de psiquiatras estão cada dia mais cheios. Você vai agendar com um psiquiatra, vai ter que esperar. Sujeito bom tem que esperar. Então, o mundo está ansioso. Nós estamos vivendo aí a chamada lepra da alma. Isso contamina, uma pessoa que está em depressão, solidão, insegurança, a pessoa que está vivendo um conflito, não é? Como diz o nosso amigo Dr. Augusto Cury, você está sendo prisioneiro das janelas traumáticas, você do passado que está te angustiando, que está, ou presente, que está te azucrinando a sua mente, as suas emoções, o seu sono, roubando o seu sono. Gente, nós temos que voltar para a palavra de Deus. O homem é um ser, que eu falo, pneuma, ou melhor, né? Pneuma psicossomático, o homem espírito, alma e corpo, diz a santa palavra de Deus. Então, não é só matéria, não é só o emocional, há também o lado espiritual. E sobre isso eu quero falar para vocês hoje, com muita propriedade. Você não vai ficar com medo, viu? O crente, aquele que é seguidor de Yeshua ou da Santa Torá, muitas vezes tem medo dessa palavra. É a palavra meditação. E eu não vou falar de meditação esotérica, eu não vou recomendar que você fique na posição de lótus, né, com as pernas cruzadas. Não estou falando isso, não. Eu estou falando da meditação na palavra de Deus. Estou sendo claro? Vou repetir. Eu vou falar de meditação, mas a meditação baseada na palavra de Deus. Estou sendo certo? Agora, é necessário fazer silêncio, é necessário fazer momento de meditação, entende? E muitas vezes as nossas igrejas, nossas comunidades são muito barulhentas.
Quando eu entro aqui atrás, ali, passando ali atrás, eu passo na mesa de som e falo com o meu xará, abaixa o som, abaixa, mais baixo, mais baixo. Por quê? Não precisamos de volume, nós precisamos aumentar o volume dos nossos ouvidos espirituais. Não é verdade? Não só os ouvidos físicos, não é? Então, nós vamos ver a meditação, e eu quero afirmar aqui, sem medo de errar, por experiência própria, a meditação traz cura. Tá bom? Traz cura. Nem sempre a cura se dá. Gente, a medicina fala isso. 70%, 80% das nossas enfermidades, doenças, vêm do psicossoma, vêm da alma, vêm da sua qualidade de vida, principalmente emocional. Principalmente, você tem que ser, né, gestor da sua própria mente, do seu próprio eu, do seu ego. Não é? E aí está o segredo, aí que está o segredo dos sábios judeus. Não é? Então, para a gente falar sobre lepra, hoje eu vou aqui pedir licença a vocês, eu vou aqui ser bastante como se diz, bastante objetivo e bastante rápido, estou de olho ali no relógio, mas eu queria dizer para você, com todo carinho, que antes da gente entrar nessa palavra meditação, eu quero dizer para você que a paraxá de hoje, ela apresenta duas palavras, a tamê e a tahor. Tahor, tamê e tahor. Tamê é o estado de contaminado. E muitas vezes a gente pensa de contaminação de coisas físicas, mas eu vejo com os meus olhos as coisas espirituais e psicossomáticas são mais importantes, talvez, do que as coisas físicas. É certo que você tem que lavar as mãos. Estamos vivendo esse período de pandemia, já, Baruch Hashem, graças a Hashem, no final dessa pandemia, mas temos que lavar as mãos. A Torá já fala isso há 3.500 anos. Não é? Então, vocês estão vendo que tem a parte física, mas a parte espiritual, eu vejo a alma do homem, a mente do homem, o mundo emocional do homem, como uma esponja de lavar vasilha, ou de tomar banho. Já viu aquelas esponjas como chama aquele material? Tipo uma bucha, né? Aquilo, ela se embebe do meio que está. Se o menino entorna uma Coca-Cola sobre a mesa, você vai com a esponja, ela chupa aquilo. Se é leite, é leite. Se é água, não é verdade? Assim é a nossa alma. Você está vivendo num mundo que pessoas amarguradas você encontra no serviço, no ônibus, no coletivo, pessoas que estão em pecados, pessoas que estão num materialismo terrível, pessoas invejosas, ciumentas, briguentas. O nosso mundo está assim. Não é? Então, a sua alma é como se for uma esponja, ela absorve isso. Quem já trabalhou perto de uma pessoa amargurada? Você se embebe daquela amargura, mesmo você não falando nada, aquele ambiente fica carregado. Vocês já notaram isso? Como um ambiente fica carregado? Não é? Então, aquilo fica carregado. Você está dirigindo na cidade, você passa pelos outdoors, não é? Ali com propagandas mentirosas, você está se embebendo dessa mentira, a mentira da mídia, não é verdade? A mídia não é verdadeira, não. Tem muita mentira, tem muita coisa. O comércio, você vai comprar uma coisa, isso aqui é bom, não é nada. Você chega em casa, os botões soltam. Isso já aconteceu comigo, já caí no papo de vendedor. Quem já caiu no papo de vendedor? Olha, é mentira. Então, a nossa alma fica impregnada desse mundo, dessa mentira, é chamado em hebraico de tamet, dessas coisas impuras. Mas a Santa Torá apresenta uma solução, que é o taor, ou seja, é o oposto do tamet, ou seja, o puro. Então, nós temos que nos embeber daquilo que é puro, daquilo que traz vida. Não é? E sobre vida, eu quero falar que a meditação ajuda a gente a se concentrar naquilo para não deixar você ser escravo da sua ansiedade, do seu mundo, da sua correria, do seu afobamento, não é verdade? Hoje todo mundo tem uma mente agitada, as crianças muitas vezes, os psiquiatras receitam Ritalina, excesso de hiperatividade, já viram falar isso? Hoje é o TDAH, né? Então as crianças já nascem com essa hiperatividade, né? Eu vejo a minha própria netinha com um dedinho, com 5 anos, mas faz tudo, e quando a mãe deixa o celular sobre a mesa, ela vai e manda uma mensagem para mim, manda aqueles coraçãozinhos, aqueles ursinhos que manda beijo, eu fico assim pensando, como consegue? E agora ela grava vídeos, com selfie, ela grava e fala e transmite, aí a mãe tem que ligar, olha, não fui eu que mandei isso, ela pegou com 5 anos.
eu fico pensando, meu Deus, quer dizer, nós estamos vivendo num mundo que você vai ter que gerenciar a sua própria vida. Você vai ter que tomar, nós somos um somatório das nossas decisões, dos nossos acertos e dos nossos erros. Na verdade, o que eu sou? Eu sou o resultado dos meus acertos e erros. Ou seja, se os acertos são maiores do que os erros, o meu saldo é positivo. Eu vou viver uma qualidade de vida bem, uma espiritualidade bem, um corpo bem, uma saúde boa, emocional e espiritual. Mas se eu sou o resultado dos meus erros, provavelmente serei um fracassado. Provavelmente terei muitos problemas na área espiritual, emocional, etc. Bom, nós que cremos em Yeshua, ele se fez sacrifício pelos nossos pecados, pela nossa enfermidade. Ele fala lá em Isaías, né? O profeta Isaías fala que ele se fez enfermidade no madeiro, para que neles tivéssemos a redenção. Então nós cremos no profeta Isaías, não é? Nós cremos em toda a Torá, em toda a Tanar e do Amém Nabri Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, eu quero dizer que essa libertação vem pelo encontro com Yeshua. Isso aconteceu na minha vida com meus 35 anos, né? E eu fico feliz, porque há 35 anos também, hoje eu já posso falar, né, metade da minha existência, passei a concentrar. Muitas vezes a gente anda na rua, você está caminhando, fazendo exercício físico, você não percebe, você está pensando nos seus problemas, mas você vê os passarinhos, você vê a tonalidade de verdes. Por que está faltando essa consciência do homem? Ele não está enxergando a vida. Nós somos cercados de vida. Deus colocou esse planeta quase perfeito, se não fosse o homem a destruí-lo, coloca na nossa vista vida. Outro dia eu estava tomando um café, fui para pingar o adoçante dentro da minha xícara, e vi uma formiguinha pequenina. E quando eu pus a gota de adoçante, eu infelizmente tenho que evitar o açúcar, e quando pinguei a gota, eu percebi que aquela gota era 10 vezes maior do que a formiguinha. Agora, dentro da formiguinha, que era menor 10 vezes do que a gota, ela tem perninha, ela tem energia, ela tem um sistema que eu não conheço de vida. Vida, se você apertar com o seu dedinho, ela morre. Ela deixa aquela energia ser perdida. Morreu. Uma formiguinha que a gente mata à vontade assim, não é? Na mesa e tal. Gente, é vida. Eu não estou falando que mas é praga, mas é vida. Há uma vida ali. Você vê que essas milhões de tonalidade verde, eu fico pensando, né? Eu estava de férias semana passada, andando no meio do mato, e vendo aquelas, falei, meu Deus, cada verde tem um tom, cada folha tem células vivas, fazendo osmose, trocando oxigênio, eliminando CO2, tem ali um sistema capilar que fosse um coração, a árvore tem um coração, porque ela faz bombear a seiva, vai até os galinhos, e aí a folha de coqueiro é diferente da folha de uma acerola, a acerola é diferente da goiaba, então cada um com a sua genética, cada um com o seu genoma, cada um com o seu DNA, se multiplicando ali com o núcleo, respirando. Gente, é vida. E a gente está, problema. Você não vê uma formiga, não vê uma abelha, não vê a beleza de uma lua, não vê a beleza de uma lua prateada, de uma mulher amada. É verdade? Estou falando alguma mentira? Mulher é para se amar, não é para bater, não é para maltratar, é para amar. Não é verdade? Então a gente começa a ficar seco, duro, materialista. E olha, nós estamos vendo uma guerra aí do materialismo, tá certo? Países comunistas, países ateus, países que rejeitam o Deus de Israel, rejeitam tudo que é divino. Gente, ai que pobreza, ai que materialismo, ai que ausência, ai que ausência de vida. Eles estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Não é verdade? Eu não estou dizendo o povo russo, eu estou dizendo o sistema. Não é verdade? O povo russo é bom como qualquer outro povo, mas é um país que fecha. É quando creem em religiões que oprimem, está certo?
Precisa citar as religiões que oprimem? Se você não tiver a minha fé, eu te mato. E ai, isso aí da Inquisição da Idade Média, o que tem de religiões hoje das nossas comunidades que tem ainda a ideia da Idade Média, do domínio, da opressão religiosa, são escravos religiosos. Graças a Deus, eu quero ser livre para sempre. Nem a Hatzion vai me prender. Diga, é difícil falar isso. Não é o rito que me prende, não é um kippá que me prende, não é um talit que me prende. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu me valho do rito como algo palpável que me leva ao trono da graça. Mas eu não estou preso nele. Eu posso pensar, eu posso gerenciar as minhas emoções. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, no sério? Que a gente tem que olhar mais para o nosso coração. Então vamos olhar para o coração, vamos trabalhar, porque fica, né? Então, assim, uma das coisas que eu quero falar, eu já falei a lepra do corpo, a lepra da alma, a lepra do espírito. Por exemplo, toda idolatria é uma lepra do espírito. Se a pessoa começa a escapulir para o lado da idolatria, seja não só de santo, de imagens, de pedaço de pau, mesmo uma mezuzá você pode idolatrar. Você tem que ter cuidado. Por quê? A idolatria é uma lepra espiritual e ela vai te afastar do trono de Deus. Por exemplo, uma coisa que afasta é a incredulidade. A incredulidade é uma coisa que te seca. É uma árvore seca. Ela vai morrer. Entendeu? A nossa vida precisa de uma espiritualidade. É natural, diga, é natural. Se cremos que viemos do Deus Criador, é natural o homem criar, é natural o homem crer. Você vê que o índio está lá na Amazonas, no meio de uma selva, mas ele não sabe quem é Deus, mas adora a lua, adora o sol, ele tem aquela necessidade de adoração, mesmo que seja uma adoração de astros, mas ele sente aquela necessidade, porque é natural ele sentir. É quando você fala, olha, há um Deus de Israel, ele é um, não é? Ele não é único, porque ser único existe outros deuses, ele é um. Isso é interessante, essa palavra errada em hebraico, é um. Não é único. Foi o único aluno que tirou 10, então tem outros. Né? Perto que não tiraram 10. Mas quando você fala Deus é um, ele não tem outro, não é único, porque só tem um. É Ele. E quando você crê nele, a sua vida começa a moldar. E a ferramenta que ele usa é a palavra dele. Mas a própria palavra nossa, do homem, pode ser uma lepra. E aí eu quero prosseguir dizendo para você que a palavra Metzorá, que é a paraxá de hoje, ela é muito importante, sabe por quê? Porque essa palavra, deixa eu me pôr aqui a próxima tela. Olha, sabe por quê? A palavra, ela é bênção, mas também ela é maldição. Olha aqui que está escrito aqui. A palavra Metzorá vem de Motzira, leproso, Metzorá, Motzira, lepra. E os rabinos dizem que Motzira tem algo a ver com a boca. Então, eles dizem, pela própria fonética da palavra Motzira, que está ligado à palavra maldita. Tá certo? Palavra mal falada. E se baseiam, um caso que vocês conhecem, de Miriam e Arão, que falaram mal de Moisés e ficaram leprosos. Então, os rabinos dizem que lepra é uma doença do coração, da alma do homem também. E essa é uma de falar mal. Ô, gente, então, se nós queremos valer de ferramentas como a meditação na palavra de Deus, nós temos que fazer uma higiene da nossa fala, uma higiene da nossa boquinha. Né? Falei bem educado? Boquinha. Eu não falei bocão, porque tem gente que é bocudo. Não é que tem a boca grande, é que fala demais. E aí nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque a santa palavra, olha aqui, eu podia falar isso aqui a palestra toda, mas combateu o leshon hará, a língua maldita. Eu gosto de Tiago. Tiago fala que a língua é que nem um leme de navio. O navio grandão, mas o leme pequenino. Mas se o timoneiro, se ele roda o timoneiro, ele vira o leme para lá, para cá, aquele monstro de navio vira, conforme o leme, desse tamanhozinho, proporcionalmente ao tamanho do navio. Assim também Tiago fala, é a sua língua.
Eu lembro de uma irmã que foi batizar e ela estava com a boca aberta, com a língua para fora. Eu falei, irmã, fecha a boca. Ela falou, não, eu tenho que batizar essa maldita. Eu tenho que batizar essa língua maldita. Eu falei, não, peraí, mas peraí, você vai ser liberta dessa maldição. É aquela mania de falar mal, de julgar os outros, não é verdade? Ô, irmão, você quer saber de uma coisa? Toda vez que você julga alguém, você está preso àquele alguém. Pensa nisso. Você está sendo escravo, você não está livre. Diga, livre. Eu quero ser livre. Então controle a sua boquinha. Tá certo? Porque a palavra maldita, o leshon hará, prende você. Você tem que falar mal, você tem que julgar. Olha, você quer saber de uma coisa? Isso vale para mim. Para que você tem que avaliar o outro? O que você ganha com isso? Fica só avaliando. Fulano é assim, fulano é assado, fulano é assim, fulano é assado, fulano é assim. Você viu? Ai. Irmãos, isso vale para mim. Eu tenho que controlar a minha boquinha. Tá certo? Porque a coisa é terrível. Você já viu isso? A gente avalia. Você viu o repórter? Falou isso. Você viu aquilo? Fica só avaliando. Gente, avaliação é um tipo de julgamento. Pare de avaliar. O que você tem a ver com a vida do outro? Você tem que respeitar. À medida que você está falando o leshon hará, você está amaldiçoando a pessoa. Você está avaliando, você está julgando, e você é certo, você tem um plumo da verdade absoluta que pode julgar todo mundo? Você, por acaso, é Deus no trono julgando? Não. E por que você julga tanto assim? Vamos fazer um propósito? Quem estiver comigo hoje, levante a sua mão e fale, eu tenho que controlar a minha fala, a minha boca. Eu acho que todo mundo se aplica a isso. Bom, eu vou passar para frente, tá? Eu vou passar para frente, eu podia ler isso tudo aqui. Ó, Davi dá um show de arrependimento de falar mal dos outros. Não é? Eu vou passar para frente, eu vou falar, por que nós, né, muitas vezes os cristãos, o mundo que crente, eles têm dificuldade de meditar. Olha o que diz Jó. Jó fala assim, na verdade tu destróis a reverência e impedes a meditação diante de Deus. Jó meditava muito. Se você ler o livro de Jó, você vai ver ele meditando. E na meditação ele tinha uma palavra muito feia, mas que existe, queixar. Ele queixava, ele murmurava. E no hebraico, quando você fala murmurar, você está dizendo, posso fazer melhor do que Deus. Então não murmura, não. A gente tem mania de murmurar, isso faz parte, isso adoece a nossa alma. Você está me entendendo bem? Bom, o Salmo, Davi falava, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Meditação do coração. O que é isso? Do âmago, da sua natureza. Então, ele meditava do seu coração perante a face do Senhor, rocha minha, redentor meu. Ou seja, quando você medita, você está entrando em contato com aquela força criadora, quando Deus de Israel, não é deuses hindus, não estou falando isso, estou falando do Deus de Israel, criador, que quando lá, Bereshit barach Elohim et hashamayim, que Deus criou os céus e a terra, e ele disse, vai erri, haja luz. Haja luz. Eu vou repetir, errie, haja luz. Não é a luz do sol, não é a luz da vela, não é a luz do Shabat, é a luz criadora, essa força que cria. É nessa força que você, quando fecha os seus olhos e medita, adora, como Davi, ele vê Deus face a face. Você está entendendo? Você sente a presença. Desculpe aqui, com muito carinho, desculpe aqui, mas nós somos muito barulhentos. Está certo? Somos muito barulhentos. Desculpa aqui, eu adoro a nossa banda, mas não concentre na banda. Concentre dentro do seu coração. Cada palavra sente a força dessa palavra. A Santa Torá, a palavra de Deus, fala que a palavra dele é poder. Deixa a palavra entrar. Não é o som, não é o barulho que vai te fazer feliz, é o poder da palavra. Quando nós falamos, Baruch atah Adonai, você está louvando a Adonai. Entra em conexão com essa força, fique um pouquinho em silêncio.
Essa meditação é boa, Davi fazia isso, vocês vão ver. Espera aí que você vai ver muito mais. Olha o que o Davi falava: seja-lhe agradável a minha meditação, que eu regozijarei no Senhor. Então, quando você medita, desculpa aqui, hoje eu vou bater em vocês de leve, diga de leve. Você fala, e eu vou deixar. Você está muito pidão. Eu sou pidão, eu, Marcelo. Eu vou orar de manhã, tenho uma lista grande de oração. Só pedindo. Mas sabe o que eu faço agora? Antes de pedir, que tem a lista de oração, né? Agora fizeram essa semana com o aplicativo aí, está dando assim, 200 pedidos. Eu gasto muito tempo. Aí, antes de eu pedir pela sua vida, pedir por nós, eu peço. Eu não me minto, não, peço por vocês, peço pelas crianças, peço por todo mundo aqui. E pelos nossos seguidores, irmãos, Baruch Hashem, nós estamos alcançando, caminhamos para 200 mil seguidores, pessoas que estão nos vendo aqui pela essa tela, por este programa, por essa tecnologia. Amém. Se a gente está entrando nessas lares, levando essa luz, levando essa paz, nós precisamos dela. Não é verdade? Bom, a meditação, regozijarei no Senhor. Então, quando eu fecho os olhos e começo ali na minha lista de oração, o que eu faço? Agora eu estou me educando. Eu fico 15 minutos tentando me sintonizar à presença de Deus. Meditar na palavra dele. Não é meditar de passivo, começar a receber demônios. Não, não fica muito passivo, não, que entra troço ruim, bicho feio. Fica vivo ali, esperto. Fica esperto. Você vai ver que a meditação é ativa, ela não é passiva. Né? É ativa, mas ali eu estou tirando a ansiedade, estão me entendendo? Estou tirando aquela tristeza, estou tirando solidão, estou tirando desapontamento que nós humanos recebemos todo dia. É ou não é? Todo dia você desaponta. Você já viu isso? Você desaponta. É uma cara fechada que você recebe, é uma repreensão. Não é verdade? Então, a gente desaponta, é ou não é? E nós recebemos na nossa vida, é normal, é natural, a gente recebe desapontamentos. Está certo, meus irmãos? Está certo? A gente tem que trabalhar com essas coisas, senão você começa a somar aqueles desapontamentos, você fica amargurado, você deixa de sorrir, você deixa de cumprimentar. Uma vez uma menina me procurou, muito linda, muito bonita, mas muito mal de aparência. Como é possível? Ela era bonita fisicamente, mas ela tinha uma calça jeans, uma camiseta branca, que era moda na época, tênis, e falou assim, qual é o problema? Ela disse, não arrumo um namorado. Eu falei, eu imagino, você não vai arrumar. E ela ficou desapontada comigo, eu falei, eu vou explicar. Você não sorri, você está conversando comigo há 15 minutos, você não descontraiu sua testa e seus olhos. Os homens vão fugir de você. Faz o seguinte, aí falei com ela, mas ninguém presta, todo homem não presta. Não, você tem que mudar os conceitos, tem um homem que presta, tem um... Bom, aí fui falando, falei assim, eu falei, volta semana que vem, e fui fazendo um treinamento com ela, e dava para casa, falei, olha, você vai levantar de manhã, eu já contei isso aqui, você vai fechar a cara para todo mundo, fecha para o motorista do ônibus, para o trocador, para o seu chefe, para os seus colegas de serviço, não almoça com ninguém, pega a sua marmita, come sozinha, fecha a cara. No final do dia, você vai para o seu leito, você vai ver quantas pessoas antipáticas eu conheci. Mas no outro dia, na outra semana, eu falei, outro teste, você vai sorrir. Você mora com quem? Com a minha mãe. Eu falei, sorria para ela, você agradeceu o café que ela fez para você? Nunca fiz, falei, então vai fazer. Mamãe, bom dia. Você diz bom dia? Não, então vai fazer o bom dia. E ela começou a sorrir para todo mundo, ainda brinquei com ela, não sorria demais, porque você pode ganhar muitas propostas. Bom, e aí, no final do dia, você vai pensar, quantas pessoas simpáticas eu conheci, quantos sorrisos, quantos abraços, não é verdade? Gente, vocês estão entendendo isso aí? Depende da gente. Então, nós temos que trabalhar para nosso coração, você tem que ser... E aí eu peguei aquela menina e comecei a falar com ela. Eu falei assim, não é por nada não, eu não sou, como é que chama? Não mexo com a estética e tal, mas tenta ir aí num salão, diminui essa sobrancelha, você está te dando uma aparência carregada.
E aí ela começou, desculpa, eu falo assim, brincando, mas falo. E aí eu fui trabalhando com a mulher, falei, você já pôs um vestido? Você tem algum problema? Não, não tem. A menina era bonita, eu vi os traços dela. E aí ela começou a ver quantas pessoas simpáticas eu tenho conhecido. Eu falei, olha, o problema está em você. E ela foi mudando, e aí ela me apresentou o namorado dela. Né? E depois eu não vou contar o final. Olha, o próprio Pedro, ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse. Então, você vê no Novo Testamento também meditações. Tá? Pedro mesmo estava meditando quando o Espírito Santo disse para ele. Né? E lembrar aquela passagem de Atos 15. Bom, mas o que é meditar? Em hebraico é a palavra zakar, diga comigo, zakar. Essa palavra meditar significa também pensar. Tá? Vai lendo aí para mim. Pensar, o que mais? Dar atenção, lembrar, relembrar, não é? Mencionar, declarar, proclamar, invocar, comemorar. A palavra zeker quer dizer lembrança, do dicionário de hebraico, do Lerner Harris, e a palavra zikaron, quando uma pessoa morre, você coloca na sepultura, ou referindo a ele, você coloca Z, apóstolo L. Zikaron levrahá, de abençoada memória. Zikaron vem de zeker, de lembrança. Então, quando você está meditando, você está dar atenção, você está relembrando. E eu vejo isso no rei Davi, que ele fala, Senhor, deixe-me relembrar os bons feitos que o Senhor tem feito na minha vida. Mas Davi vivia tão atribulado que ele não via as bênçãos. Assim também é conosco hoje. A gente está tão corrido, está tão no celular, está tão nos aparelhos eletrônicos, que a gente fica duro. Você já viu isso? Então, nós temos que voltar para a palavra. E a maioria da ocorrência de Zacar na Bíblia, vocês podem acreditar em mim, não diz a respeito a ações mentais, sem fazer nada. O que é? Meditar, você não pode estar meditando, você pode até pensar, lavando, passando, costurando, enxugando, mas normalmente, você vai ver aqui na Bíblia, você para. Diga, eu preciso aprender a parar. Porque é amor de você mesmo, é amor para você. Você precisa do seu amor, diga isso. Eu preciso me amar mais. Como é que você vai amar o próximo, que é o mandamento da Torá, amar o próximo, Yeshua falou, amar o próximo como a si mesmo, se você não se ama, se você não se trata, se você não se cuida da alimentação, principalmente as doenças emocionais, olha, você não pode virar uma pessoa amargurada, porque você vai ser rejeitada. Lembra do exemplo da menina que eu falei? Todo mundo rejeita. As pessoas fazem leitura, diga, leitura. Elas estão lendo você. O seu vizinho tem uma ideia de você, e será que ela é boa? Eu não posso preocupar com o que o outro pensa de mim, primeiro, mas eu tenho que ter uma consciência que eu preciso. Agora, a outra palavra que vai aparecer no hebraico é ziar. Ziar quer dizer meditar, refletir, conversar e queixar-se. Aqui que aparece muitas vezes. Eu falei assim, gente, esse Jó reclamava demais. Mas quando eu fui ver agora essa palavra, eles usam a palavra ziar, ou seja, queixar de meditar, não é aquela queixa de murmurar, ele murmurava também, mas quando usa a palavra ziar, é meditar, de refletir, de conversar. Pensamento é zear, zear é pensamento, né? E aí vem a reflexão silenciosa, está aqui, como por exemplo o salmista fala, não é? Por exemplo, quando Davi fala, o Salmo 77, 6, eu consulto de noite, consulta, Senhor, eu consulto de noite o Senhor em meu coração. De noite eu falo com Deus com o coração. O que é isso? Falar com o coração não é falar com a boca. Ele estava o quê? Meditando. E o contexto aqui é esse. E lá no Salmo 119 também fala, em teus preceitos, na tua lei, eu medito. Não é? Muito bem. Então, isso é para dar um gostinho que a gente tem que aprender. O crente tem muito medo de meditação. Precisa quebrar esse tabu. Nós aqui da Restauração quebramos paradigmas. E nós queremos quebrar esse hoje aqui. A partir de hoje, você vai meditar.
Você vai meditar no Deus de Israel, no Deus Criador, no Deus que te dá força, que te dá saúde. Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, diz assim: a cura vem pelo examinar a si mesmo, retirar o que lhe perturba, ser liberto do peso. Diga, eu preciso tirar o peso da solidão. Diga, da solidão. Você tem momentos de solidão. Ah, mas eu estou cercado de gente. Você pode estar cercado de gente e estar sozinho. Diga, eu preciso ser liberto da solidão, da tristeza, eu preciso ser liberto da amargura, eu preciso ser liberto da minha insegurança, da minha indecisão, da minha intemperança. Diga amém. Toma posse dessa palavra, seja curado hoje. É assim que a gente trabalha, é a palavra, o poder da palavra. Quem cura não sou eu, é a palavra. Você precisa ser liberto do passado, lembranças ruins. Olha, agora eu vou ficar nervoso. A gente é muitas vezes, tolo. Essa que é a verdade. A gente não observa a gente mesmo. Você já viu o que você come? O que acontece com a comida que você come? Vai. O que eu faço com a comida? O que o meu organismo faz com a comida? Transforma em geral em glicose. A glicose é o açúcar, que é energia, não é assim? E vai fazer lá na célula, na mitocôndria, vai trocar essa energia, chamado ATP. ATP, adenosina, sei lá, um palavrão aí. Bom, então, eu preciso dessa energia. O organismo é tão inteligente, criado por Deus, tá? Isso não é obra do acaso, que foi batendo e rolando em alta temperatura e pressão, formou esse troço que está aqui. Não é assim. Eu acho que o coitado do ateu tem que ter mais fé que veio do acaso do que falar que veio de um Deus Criador. E ele não aceita o Deus Criador porque não quer compromisso com ele, porque se ele fala que crê, é porque você não cumpre. Aí vai pegar. Então, a pessoa opta por ser ateu. Entenderam mais ou menos como é que funciona? É claro que eu estou falando em linhas gerais. Há ateus bons, claro. Mas, aí, o organismo vai o quê? O que faz pela urina diária? Você está eliminando todo o resultado dessa metabolização que o fígado trabalhou, o rim filtrou, o estômago digeriu, não é verdade? O intestino filtrou. E aquilo que não serve vai para a bexiga. Por que o médico pega exame de urina? Para ver se tem ureia, que é toxina, não é? Para ver se tem cristais, se você não está com uma pedra no rim, não é verdade? Então, a urina é lixo. O organismo tira os líquidos e o sólido. O sólido também. Você está todo dia. Se você não for, tem problema. Tá? Se você não for, pode procurar o médico. E o médico, para ver enfermidade, também pede exames do líquido e do sólido. Não é verdade? Ele ajuda o médico a saber como você está por dentro. Agora eu te pergunto, você faz isso com a sua mente? A mente, por acaso, tem um intestino lá, tem um intestino grosso mental que vai... Não! Mas deixa, como Deus deu o livre-arbítrio, diga livre-arbítrio, eu tenho a decisão de tirar todo o lixo mental. Assim como o meu organismo expurga o que não é útil, a minha mente, você tem que expurgar, tirar aquilo que está te fazendo mal. Para que você está com essa prisão ao passado? Para que você está com esse ódio mortal da sua mãe? Sei lá o quê. Uma vez eu atendi uma senhora, eu falei, qual é a razão da amargura? É a minha mãe. Eu falei, é? E ela começou a falar, minha mãe, eu sou assim por causa da minha mãe, a minha mãe. Eu falei, aonde está a sua mãe? Essa senhora disse, já morreu. Quantos anos? Há 10 anos. Eu falei, então solta a velha! Eu briguei, a mulher levou questão, solta ela! Você está preso! Você está preso, porque eu queria tocar piano, minha mãe mandou tocar acordeon. E começou a falar, ai, que prisão mental. Eu falei, expurga, tira esse passado, está te fazendo mal, está te trazendo doenças, enfermidade, dor de estômago, até câncer.
Você pode ver que é muito natural mulheres aparecer com natural, tendencioso, aparecer com câncer de mama por um desgosto, a filha que saiu de casa, o marido que abandonou. Quer dizer, a gente vê isso. Não precisa nem ser médico para perceber essas coisas. Entenderam? Então a gente tem que expurgar coisas da alma, pensamentos negativos, expurga. É difícil, mas você dá ordem. Você vai aprender com Davi. No leito dele, ele fazia isso. Uma vez eu falei para a minha médica endócrina, depois ela me escreveu, perguntou, me fala mais sobre isso. Eu falei com ela, a senhora que é endócrino, a gente tem que fazer, eu falei isso com ela, expurgar essas coisas da mente, porque isso vai trazer doença, isso muda os hormônios, isso muda os níveis da adrenalina, de neurotransmissores, sei lá, muda tudo. Uma pessoa ansiosa, nervosa, o metabolismo todo é diferente. Eu falei, sabe por quê, doutora? Tem que expurgar a alma, pensamentos negativos. Ela falou assim, mas isso é uma filosofia? Eu falei, não, isso é Bíblia mesmo. Bom, tudo bem. Então, tirar o peso e examinar a si mesmo. Agora, você não examina isso em multidão, você não imagina isso com o maior som, no último volume. Entenderam, gente? A gente tem que ter um momento de silêncio. Eu sei que a gente não gosta de silêncio. Muitas vezes você vai entrando no carro, a primeira coisa que você faz é ligar o rádio. Para! Talvez Deus quer falar com você no volante. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes Deus falou, eu dirigindo, viajando, veio aquela ideia que você esperava há muito tempo, pum, vem aquela luz, não é verdade? Ah, não, liga o rádio. Põe aí. Bom, não vou falar, né? Mas põe aí o sertanejo. Bom, vai lá, eu gosto de música sertanejo, mas tem a hora. Você não pode viver sertanejo. Daqui a pouquinho sonha com sertanejo. E começa a ter um problema. Meditar é deixar aqui. Meditação é a forma de orar, adorar, entrar em sintonia com Deus. Davi, no Salmo 19, ele falava, 19:14, sejam agradáveis as palavras de minha boca e a meditação do meu coração minha rocha. Nós já lemos aqui, né? Que coisa, hein? Deixar o coração falar. Se você se ama, escute mais a você mesmo. Você está escutando muitos outros e pouco a si mesmo. Ô, gente, você é o resultado daquilo que você decide. Não são os outros que decidem por você. Meditar é falar, é deixar o coração falar, ouvir o Espírito de Deus, falar ao seu coração, desenvolver a sua intuição, a comunhão, algo que vem do âmago. Eu gosto do Jeremias, falava, eu sinto a presença de Deus no ventre. Eu falei, pô, esse cara traduziu errado. Mas não, do âmago, das minhas entranhas vem o meu louvor. Olha, não é o coração, não é a mente é raciocínio, é emoção. Não, do meu âmago, lá das minhas entranhas, vem a força do meu louvor. Gente, é fantástico. Diga, é fantástico. Peço perdão para não ler os versículos, depois você pega na internet, na gravação, tá bom? Diga, meditar é ficar em silêncio. Meditar é ficar em silêncio. Gênesis 24, 21, Jacó ficou em silêncio para ouvir a voz de Deus. Lembra que ele estava morrendo de medo de Esaú, seu irmão, quando o encontraram? Ele foi em silêncio buscar a orientação divina. Irmãos, com todo carinho e respeito a você, nós, inclusive eu, precisamos fazer mais silêncio. Nós estamos muito barulhentos, não é verdade? Nossas rádios estão muito barulhentas. Nossos ambientes são barulhentos. Você vai num restaurante, você quer comer lá com a sua mulher, comemorando lá no aniversário, sei lá o quê. Tem hora que eu falo com o garçom, dá para baixar o som um pouquinho, que eu vim aqui para conversar com a minha mulher. Eu tenho que sair daqui com algum lucro. Eu tenho que sair daqui com algum lucro. Aí, dá para baixar um pouquinho? Eu estou conversando com a minha mulher, eu estou gritando aqui, porque o som não deixa. Você já viu isso? Vai chegando o primeiro cliente, põe o som. Peraí, mas calma, pode pôr, mas põe um fundo musical, sei lá, é aquele barulho que você não consegue ouvir. Nosso mundo está assim, isso te faz mal.
E está me entendendo? Você, já que o mundo não pode abaixar os volumes, eu vou abaixar o meu. Eu vou ter o meu momento de meditação e vou em silêncio ouvir a mim mesmo, a minha consciência. E muitas vezes a voz da sua consciência é onde Deus fala. É onde Deus te mostra. Então, ficar em silêncio. Salmo 32, 3, não é? 32, 3. Meditação do coração vem do entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Eu preciso entender. Muitas vezes, para eu entender um problema, eu preciso encarar o problema e ouvir, porque eu tenho esse problema. Então, o entendimento. Estou sendo muito coach? Me exorta. Bom, então, agora te peguei. Bom, então, irmãos, não, eu falo isso do meu coração. É tudo o que eu falo aqui, eu vivo, tá? Graças a Deus. Eu não chego aqui e vomito e o que eu aprendi. Eu prego aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivi. Então, muitas vezes eu quero entender um problema. Muitas vezes você está sendo preso ao problema porque você não está entendendo. Quantos já tiveram problema de matemática? Pode levantar a mão, que eu sei que muita gente. Mas o que é problema matemático? É não entender o problema. A hora que você entende a equação, a hora que você entende como resolver, não é problema. Ela deixa de ser problema porque você sabe a forma, você sabe o raciocínio, você pegou a manha. Olha, meus irmãos, pegue a manha da vida. A manha da vida é ser mais observador. Você não pode ser multidão. Quando Yeshua pregava, havia 3 tipos de pessoas. A multidão, já estou encerrando, hein? A multidão primeira, que ouvia o que ele falava, a multidão do meio, a distância já era suficiente, você tinha que perguntar o que ele está falando mesmo. E a terceira multidão, que não ouvia nada. Só perguntava que hora vai sair o peixe para nós, vai multiplicar o peixe e o pão. Quer dizer, então você não pode ser essa terceira multidão. Você tem que ser a primeira. E aí o ficar em silêncio é muito importante. Bom, Amós também tem, Mateus 26 fala, né, que Jesus ficou em silêncio e ia orar no deserto. Ele não foi orar em shopping center, é um pouco difícil, não é? Eu vou concentrar no shopping center. Você não vai conseguir, tá certo? Você gostou, né? Já passou por isso, né? Então você vai para o deserto. Mas em Belo Horizonte não tem deserto. Tem. Você pode ficar na sua casa e fechar os olhos e imaginar um deserto, né? Ok. Meditar e estar consciente e alerta. Salmo 49, 3, para encerrar. Olha aqui. Meditação traz o entendimento ao coração, não é? E agora eu vou encerrar dizendo para você, com muita propriedade, vamos lá. Quais são os benefícios, as curas da meditação? Vocês entenderam? Preciso convencer vocês mais que meditação é algo bíblico? Ok. Então, quais são os benefícios? Examinar seus pontos fracos, né, como Paulo recomendou em Coríntios, os pontos falhos, defeitos, pecados, a ver se você está sofrendo devido a uma prática de pecado. Você precisa tomar entendimento sobre isso. Não reviver o passado, nem sonhar com o futuro. Paulo fala, vós sois feito nova criatura. Aquilo que passou, passou. Por que você fica pescando, jogando o anzol no fundo do mar? Se ele fala que jogou os seus problemas, suas enfermidades no fundo do mar, e você vai pescar no fundo do mar? Diga, puxa vida, verdade. E a gente faz isso, né? Pescar no fundo do mar, onde no abismo, no fundo do mar, foram enterrados, que nova coisa se fez, não é verdade? Opa, passou aqui, momento de paz para tirar o estresse, a tensão. Nós precisamos desse momento de paz. Você tem que ter essa paz de qualquer maneira, essa paz precisa vir, não é verdade? Filipenses 4:7 fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. A paz de Deus excede todo entendimento e guardará os vossos corações e guardará os vossos pensamentos. Diga, fantástico.
Quando eu busco essa paz de Deus, já falei, você não vai buscar isso em shopping center, nem dentro de ônibus, provavelmente. Mas quando você faz essa meditação, esse silêncio, vem essa paz de Deus, e essa paz de Deus guarda os meus pensamentos. E eu sou o resultado daquilo que eu penso. Se eu penso certo, vou dar certo. Se eu penso errado, vou dar errado, gente. É a semente, né? Não pode a semente de jabuticaba da manga. Não é? Então, se apropriar do amor, da alegria, da paz de Deus. A Gálatas vai falar dos frutos do Espírito, né? E outra coisa, eu descobri que a gente meditando, você fica mais criativo, sabe por quê? Porque o seu Deus é o Criador. É quando você tem mais, quando você tem mais intimidade com a face do Senhor, olha, eu não gosto muito de gente religiosa, eu gosto mais de gente espiritual. Albert Einstein, ele era um judeu, não gostava da religião judaica, não gostava, mas ele vivia os princípios judaicos. E aí, quando ele ganhou, já contei isso aqui, recebeu o prêmio Nobel pela criação da teoria da relatividade, energia igual massa vezes velocidade ao quadrado, do som ao quadrado, o repórter falou, parabéns, o senhor foi o criador do prêmio Nobel. Ele falou, não, você está enganado, eu não criei nada. Falei, mas o senhor não é o autor da... Eu sou o autor, mas não sou o criador. Einstein respondeu para o jornalista. Aí o jornalista perguntou, mas o que o senhor fez? Ele falou, eu só tive um momento de felicidade de entrar na mente divina e descobrir o que já existia. Olha, esse é o tipo da frase que mostra que ele era naquele... E ele era muito perturbado, porque esses caras muito inteligentes são desequilibrados. E quando ele estava na universidade dando aula, ele perguntava ao aluno assim, da onde eu vim? De lá ou de cá? O aluno falava, de lá, obrigado, eu já almocei. Então, muitas vezes, isso é verdade, está na biografia dele, que ele perguntava, de onde eu vim? Veio de lá, então eu já almocei, que é lá o restaurante da universidade. Então, esses caras muito assim, então tinham uma mente alinhada ali com o Criador. Era natural criar. E a gente também tem muitos problemas, mas nós precisamos de luz para resolver esses problemas, não é correr para o psicólogo, embora eu não sou contra. Diminuir a ação do ego crescendo na espiritualidade. Bom, eu como engenheiro, eu gosto muito de gráfico, então vou fazer um gráfico aqui com a mão, um eixo vertical, um eixo horizontal, estão entendendo? Estão visualizando? Agora eu vou fazer uma hipérbole, uma curva assim, ó. Ou seja, aqui o crescimento espiritual, aqui o ego. Quanto mais você for o seu eu, menos espiritual você é, porque você está com uma espiritualidade sua, a espiritualidade é divina, é do trono, é do Criador. Então, quando eu diminuo o meu ego, eu entendo as coisas espirituais. Eu não falei diminuir o seu raciocínio, mas o seu eu. Tudo eu faço, eu fui. Não, quando você se humilha, por que a Bíblia fala quebranta o seu coração? O que é isso? Diminua o seu ego. Se você diminui o ego, você aumenta, você toca o trono de Deus mais fácil. Quem está entendendo? Ok. Bom, exercer o domínio próprio da sua mente, já falei, refletir os fatos presentes que lhe aperfeiçoam. Davi falava no Salmo 77, Senhor, traga à minha memória a lembrança dos teus bons feitos. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim, não é? Então, quando você lembra a sua vida, você começa a engrandecer o Senhor e começa a aperfeiçoar você mesmo. Como meditar? Olha, eu não tenho uma forma para te dar. Eu posso falar o que eu faço. Eu tento fazer. Pelo menos 15 minutos. Diga, 15 minutos. Antes de você orar, não peça não. Eu sei que você vai pedir. Deus já sabe o seu pedido. Fique quieto. Feche assim. Medita na palavra dele, nas coisas que ele fez na sua vida. Fica ali deixando ele falar. Você alcançar essa paz que excede o seu entendimento, o seu pensamento. Na hora que você sente aquele gostinho, solta. Aí vai louvar, adorar e depois pedir. Seria uma recomendação minha. A sua meditação precisa ser agradável a Deus. Já falei, Davi gostava de meditar em seu leito. Que interessante. Ele gostava de meditar na cama.
espertão, né? Tem gente que vai para o deserto, ele ficava no leito, mas é possível? É. E Davi fala, o meu coração se deleita na tua lei, não é? Eu aqui deitado posso imaginar a tua grandeza, não é? Então, mesmo no leito, olha, você quer saber uma coisa? O que eu falei para minha endócrino, eu vou falar agora, que ela gostou muito da palavra. Eu falei assim, doutora, não vá para a cama sem zerar o velocímetro. Ela falou, o que é isso? Eu falei, durante o dia a gente recebe muitas palavras ruins, negativas, não é verdade? Palavras de rancor, de ódio, de inveja, de ciúme. Então, muita ofensa. Vai dormir, eu pego com Davi, aprendi com ele. Deleta, zero velocímetro, quer dizer, zero velocímetro da sua alma, do seu coração. Eu perdoo todo mundo, eu não durmo, eu faço isso até hoje, eu não durmo com nenhuma mágoa. Às vezes recebo um telefonema que me agride, eu falo, não, deixa, de noite eu acerto essa conta. Eu zero, porque você vai dormir e vai acordar, porque senão as mágoas, os desapontamentos começam a acumular em sua vida e aí a coisa vai ficar brava. Ler a palavra e deixar o Espírito falar o seu coração, como Davi falava, meditar nas obras que o Senhor fez de bom, já falei, ficar sozinho, evitando que nada lhe roube a atenção. E Yeshua fazia isso, e Yeshua saiu sozinho para o deserto. A multidão não foi. Como é que você vai meditar com a multidão? A multidão só querendo pão, só querendo peixe, só querendo, meu filho é paraplégico, meu filho é doido, meu filho é endemoniado. Lembra, pensa um pouco. Jesus era atormentado com esse tanto de pedido. Então, às vezes, ele tinha que fazer o quê? Sair sozinho para o deserto. Vocês estão calados? Vocês já estão aprendendo o silêncio? Ótimo, muito bem. Então, fique de pé. Fique de pé para a gente encerrar. Depois de um tempo de meditação, ore em voz alta. Tem muitas passagens na Bíblia que se ora em voz alta. Mas em João 11:43, a hora que Jesus gritou várias vezes, tá? Quando ele estava na festa do tabernáculo, que ele falou, eu sou a água viva, não é? E que brotará dos vossos corações, ele gritou. E ele gritou quando ele estava no túmulo de Lázaro. Ele falou, Lázaro, vem para fora. E eu quero encerrar com essa frase. Qual é o seu Lázaro? O que está morto em sua vida? O que está trazendo morte em sua vida? É uma enfermidade? Eu estou falando de doenças de alma, tá? Vamos concentrar em alma. São prisões da alma. E você tem que gritar para fora. Tá certo? Esse grito de libertação, esse grito de cura, para que você possa ser curado. Porque Deus quer, o Espírito quer que você seja irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Olha aí a palavra mostrando espírito, alma e corpo. E agora eu quero encerrar pedindo, Senhor, sonda o meu espírito. Eu não quero praticar idolatria, eu não quero ser incrédulo, eu não quero nada que roube, nada que seja lepra no mundo do espírito. Da mesma forma, não quero que nada seja lepra na minha alma, nem prisão ao passado, nem tristeza. Senhor, mas me batize nessa manhã com a tua alegria, com o teu amor, com a tua paz. Senhor, eu preciso dominar o meu lar, eu preciso dominar a minha vida, eu preciso de força. Então venha a tua luz e sare o meu corpo, sare das dores de coluna, das dores da perna, do joelho, da mente, do estômago, do fígado, Senhor, do intestino. Sare, Senhor, qualquer coisa que está em desarmonia com a tua perfeição, me sara nessa manhã. Pai, eu quero eu quero uma sintropia, eu quero uma unidade com o teu Espírito. Eu não quero ser um sujeito da entropia. E eu quero encerrar dizendo essa frase que já preguei uma vez, que a gente tem que ser fiel seguidor de Yeshua, estaremos em sintropia com a harmonia do Pai. Porque a entropia do homem, ou seja, a desordem da vida do homem e do mundo, aponta para a destruição e o juízo. Mas a sintropia dos santos, dos crentes, aponta e gera o reino de Deus. Então, nessa manhã, eu quero tirar toda a entropia, toda a desordem mental do seu organismo, do seu espírito, para que você receba a sintropia, ou seja,
aquilo que traz vida. E eu encerro com Isaías 58:8, você vai ler para mim. Vamos ler juntos? Vamos? Então romperá a tua luz como alva, e a tua cura, diga cura, apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e glória do Senhor será a tua retaguarda. Que Deus abençoe, Shabbat Shalom e até a próxima. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.